E o MPD reagiu às críticas do PAICV em relação ao financiamento dos municípios, com acusações de que o governo está a discriminar os municípios afetos à oposição. Hoje, o secretário-geral do MPD contra-argumentou, sublinhando que só a partir de 2016 é que as autarquias passaram a contar com critérios claros e igualitários de transferência de recursos do Estado. Luís Carlos Silva acrescenta que houve um aumento de 69% das transferências do Fundo do Turismo e do Ambiente. As críticas da oposição incidiram-se sobre a gestão dos fundos do ambiente e do turismo. O secretário-geral do PAICV, Julião Varela, classificou como desleal e pouco séria a forma como o governo vem se relacionando com as autarquias no que concerne à transferência dos recursos aos municípios. A reação do partido que sustenta o governo fez-se ouvir nesta quarta-feira também na voz do secretário-geral. Luís Carlos Silva começou por observar o quadro de financiamento das autarquias durante o período de governação do PAICV, ou seja, 2001-2016. Durante os anos de governação do PAICV, os municípios enfrentaram um modelo político antagónico à descentralização ambicionada pela criação do poder local. As transferências de fundos eram realizadas num quadro opaco, sem critérios claros, e a relação com o poder local estava marcada por uma abordagem centralizadora, onde as associações camaradas faziam concorrência desleal direta aos municípios. Tudo começou em 2016 em matéria de transparência, igualdade de tratamento e até aumento das transferências dos recursos aos municípios, advoga o secretário-geral do MPD, que aponta a cifra de mais de 4 milhões de contos em 2024. Foi a partir de 2016 que os municípios viram o financiamento aumentar exponencialmente, num quadro de transparência e igualdade no tratamento dos municípios, num quadro de previsibilidade e de fiscalização permanente. Dados mostram um aumento constante no valor do Fundo de Financiamento Municipal. Em 2016, transferiu-se 2,9 milhões de contos de FFM. Para 2024, a previsão é de uma transferência de 4,2 milhões de contos, um crescimento de 69%. Luís Carlos Silva exibe ainda dados referentes aos fundos do turismo, do ambiente, do programa PRA e medidas de alívio fiscal. O Governo, através de decretos legislativos, colocou ainda ao serviço dos municípios 50% dos fundos de turismo, 60% do fundo de ambiente. O programa PRA devolveu competências retiradas durante a governação do PAICV e transferiu novas competências com as respectivas dotações orçamentais. Foram introduzidas medidas de alívio fiscal. Por isso, de acordo com o secretário-geral do MPD, não se pode falar em discriminação dos municípios da oposição. Todos os municípios, independentemente da sua filiação política, receberam fundos baseados em critérios objetivos e estabelecidos na lei. Os dados refutam qualquer alegação de discriminação partidária, mostrando que os municípios, tanto os do MPD como os do PAICV, têm taxas de execução variáveis. O artigo 18º do Decreto-Lei nº 16 de 2016 exige a apresentação de documentos específicos para o pagamento das despesas dos projetos, garantindo a legalidade e a transparência dos respectivos desembolsos. Sobre o Fundo do Ambiente, o secretário-geral do MPD afirma que no primeiro ciclo este fundo contou com uma dotação de 1,7 milhões de contos e que no segundo ciclo o valor contratualizado passou para 1,9 milhões de contos e já foram executados 753 mil contos. E no Fundo do Turismo, no segundo ciclo, a dotação é de 2,2 milhões de contos, um total de 4,1 milhões de contos adicionais no segundo ciclo para os dois fundos, sem contar os 14 milhões de contos do FFM disponíveis às câmaras municipais, argumenta o secretário-geral da MPD, que fala de um novo momento no financiamento das autarquias cabo-verdianas.